Pronto, de volta à terceira parte e última desta nossa aula sobre medida provisória. Seja bem-vindo. Nós ficamos com a leitura e análise do parágrafo 7º do artigo 62, agora no bloco passado, e neste iniciemos a partir do parágrafo 8º, onde temos o seguinte: as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Aí você deve prestar atenção, porque de repente o examinador das bancas de concurso aí costuma colocar que esta medida provisória iniciou sua votação no Senado, não foi, iniciou no Congresso Nacional em sessão conjunta, não foi, inicia-se a apreciação de uma medida provisória na Câmara dos Deputados, e isto aí tem uma razão de ser, porque todo projeto de lei de iniciativa do Presidente da República vai iniciar sempre pela Câmara dos Deputados. Da mesma forma, uma medida provisória. A medida provisória chegou na Câmara como medida provisória, já valendo para o país, e de repente ela pode ser convertida em lei, pode ser rejeitada. Se convertida em lei, pode ser na íntegra, na originalidade de sua edição lá pelo presidente, também pode ser convertida em lei sofrendo emendas, né, emendas parlamentares. E aí a Câmara pode apresentar emendas e manda para o Senado pode também apresentar suas emendas e volta para a Câmara, toda aquela dinâmica que já estudamos aqui no canal, na aula destinada ao processo legislativo ordinário. Mas o que nos importa marcar aqui neste parágrafo 8º é que as medidas provisórias editadas pelo Presidente da República terão sua votação iniciada sempre onde? Na Câmara dos Deputados. E vamos para o parágrafo 9º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Já comentamos isto acima, mas aqui está expresso no parágrafo 9º. Medida provisória foi apresentada à Câmara dos Deputados, uma comissão mista, temporária, de senadores e deputados será formada para avaliar se aquela medida provisória atende aos pressupostos constitucionais anunciados no parágrafo 1º do artigo 2º. E vamos já para o parágrafo 10º. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de uma medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo. Você sabe que a medida provisória ela pode ser convertida em lei, ela pode ser rejeitada expressamente ou ela pode ser rejeitada tacitamente. Tacitamente, quando decorrem aqueles 120 dias sem votação, ela perde sua eficácia. E aí, o Presidente da República editou medida provisória sobre determinado assunto. Esta medida provisória ou foi rejeitada pelo Congresso Nacional expressamente, ou simplesmente o Congresso deixou passar ali o tempo, deixou que se passassem 120 dias sem votar, foi rejeitada tacitamente. O Presidente da República não poderá, sobre esta mesma matéria rejeitada, editar uma nova medida provisória dentro daquela sessão legislativa. E o que é uma sessão legislativa? Sessão legislativa corresponde a um ano de trabalho das casas do Congresso Nacional. Um ano da Câmara, um ano do Senado, um ano de trabalho das casas do Congresso Nacional é uma sessão legislativa. Se neste ano de 2020 o Presidente da República edita uma medida provisória e esta medida provisória é rejeitada pelo Congresso Nacional, neste mesmo ano 2020
tratando do mesmo assunto, o presidente da República não poderá editar nova medida provisória. E o que é importante que você compreenda aqui deste parágrafo 10º, que você fique atento para uma possível armadilha aí na sua prova de concurso. A vedação, a reedição de uma medida provisória sobre o mesmo assunto, né, que foi rejeitado tacitamente ou expressamente, não poderá ser reeditada, não poderá ser reapresentada na sessão legislativa e não na legislatura. Às vezes o examinador quer confundir você assim, troca a sessão legislativa e põe no lugar legislatura. Legislatura compreende os 4 anos de trabalhos da Câmara dos Deputados, né, e do Senado Federal. Não é a legislatura, não são os 4 anos. A vedação de apresentar novamente uma medida provisória sobre matéria já rejeitada é na sessão legislativa, é naquele 1 ano de trabalho das casas do Congresso Nacional. Preste atenção nisso, sessão legislativa e não legislatura. Já vamos para o parágrafo 11. Você lembra que quando o Congresso Nacional rejeita uma medida provisória, ele precisa editar um decreto legislativo para regular as relações jurídicas contraídas durante o período de vigência da medida provisória? É aqui no parágrafo 11 que nós temos a disciplina a este respeito. Não editado decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidos. O que temos aqui neste parágrafo 11? A medida provisória foi editada pelo presidente da República, publicada e já começou a valer para todo o país. No Congresso Nacional ela foi rejeitada expressamente ou foi rejeitada tacitamente pelo decurso dos 120 dias. Então, após a rejeição ou a perda da eficácia da medida provisória, né, que seria o decurso do tempo, as relações jurídicas constituídas decorrentes dos atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas, se o decreto legislativo não foi editado. Não, eu vou ler novamente para você esse parágrafo 11 para sua memorização e depois vamos voltar para as explicações, para que não saiamos daqui com dúvidas. Não editado decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Medida provisória foi editada, publicada e passou a valer. Mas se não foi convertida em lei, até 60 dias após perder sua eficácia, todas aquelas relações jurídicas, né, travadas, contraídas durante o período de sua vigência, serão reguladas pela medida provisória, se o Congresso Nacional não edita o bendito decreto legislativo. Ele precisa, nos termos do parágrafo 3º, editar um decreto legislativo para dizer como ficam aquelas relações jurídicas contraídas durante o período de vigência da medida provisória que foi rejeitada. Relações jurídicas foram contraídas, né? Direitos e deveres ali de repente surgiram para as pessoas, porque a medida provisória, apesar de ter sido rejeitada, desde a sua publicação começou a produzir efeitos no mundo jurídico. Foi rejeitada, tudo bem. Decreto legislativo para que se discipline aquelas relações jurídicas do período. Se até 60 dias após a medida provisória perder sua eficácia, tal decreto legislativo não for editado, o que acontece? As relações jurídicas do período de vigência da medida provisória rejeitada
enquanto vigente estava, serão mantidas nos termos da medida provisória ora rejeitada. É isso que nós temos no parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição, né? E já vamos para o parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. O que é que nós temos? Presidente da República edita uma medida provisória, publica, já passa a produzir efeitos no mundo jurídico, submete de imediato à Câmara dos Deputados e ali na Câmara dos Deputados e no Senado acaba sofrendo uma alteração no texto original. Emendas foram adicionadas. O que é que acontece? Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente a medida provisória, tal qual foi editada pelo Presidente da República, manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Medida provisória foi editada, passou a produzir efeitos, mas aí é submetida ao Congresso Nacional e no Congresso Nacional, o que é que vai acontecer? Não aprovou no texto original, mas ofereceu emendas e aprovou com as emendas. Aí, se aprovou com as emendas, obrigatoriamente, já que não se trata mais do texto originário da medida provisória editada pelo Presidente da República, entramos em toda a dinâmica do processo legislativo ordinário. Se a medida provisória chegou, mas o texto originário foi alterado por emendas, obrigatoriamente, após sua aprovação, será remetido para o Presidente da República para que ele possa exercer ali o veto ou possa sancionar. Até que este veto ou esta sanção ocorram, as relações jurídicas anunciadas pelo texto originário da medida provisória serão mantidas. Até a finalização daquele processo legislativo que começou com a medida provisória, mas acabou tomando o rumo de um processo legislativo ordinário, porque a medida provisória original não mais manteve a sua originalidade, sofreu alterações, sofreu emendas. Aí, até que este processo seja concluído, as relações jurídicas anunciadas na medida provisória original se manterão em pleno vigor. Agora, atenção. Cuidado com este parágrafo segundo, principalmente você que está estudando para um concurso em que se cobra o nível superior, porque aqui existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a compreensão desse parágrafo segundo, 12. Nós temos que as relações jurídicas contraídas ali no período serão de acordo com a medida provisória alterada até que se sancione ou vete o projeto. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, enfrentando esta situação provocada a respeito, disse que isto não vai até sanção ou veto, e sim até a publicação da lei, da nova lei, fruto daquela medida provisória alterada, emendada. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, não irá ter sanção ou veto, e sim até a publicação, porque um decurso de tempo ou outro existe aí entre sanção, veto e publicação. Aí, por questão mesmo de praticidade, questão de lógica, de coerência, o Supremo Tribunal Federal decidiu alterar essa compreensão imediata aí do parágrafo segundo. No parágrafo 12, vamos lê-lo novamente para você entender onde foi que o Supremo Tribunal Federal acabou por modificar a sua compreensão literal. Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original de medida provisória, esta medida provisória manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. O Supremo disse que não, manter-se-á em vigor até que seja publicada a nova lei.
porque existe aí tempo sobrando, tempo restando, e como ficaria este tempo entre sanção, digamos, e publicação? Ou entre veto, que aí volta novamente para o Congresso, e publicação. Então, muito coerente o que o Supremo Tribunal Federal compreendeu, né, e decidiu que esta medida provisória originária lá do Presidente da República manter-se-á integralmente até a publicação da nova lei. Nova lei, porque a medida provisória original não é mais aquilo, sofreu emendas por parte do Congresso Nacional. E aí, gente, nós ficamos por aqui com os nossos estudos sobre medida provisória. Agradecemos a sua audiência, convidamos você para se inscrever no canal, caso não seja inscrito, curtir este vídeo, e convidamos principalmente para nos acompanhar na nossa próxima aula de Direito Constitucional. Aguardo você e até breve.